isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas as nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Na paz. Espero que todos estejam bem. Pode se sentar. Hoje a gente vai iniciar uma nova aula, a atualidade dos conselhos paulinos. E antes eu gostaria de orar com os irmãos, amém? Para que você possa fechar os seus olhos. Glória a Deus. Obrigada, Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nós colocamos, ó Pai, essa aula diante de Ti, meu Pai. Que não seja eu, ó Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o nosso entendimento possa ser aberto, Senhor, nessa noite, daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Meu Pai, nós vamos nos esvaziar de nós mesmos nessa noite, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti venha cair por terra, ó Pai. Mas que somente a Tua vontade venha prevalecer neste lugar, ó Pai. Nós agradecemos, louvamos pela vida de cada um aqui e por todos aqueles que também estão por vir, ó Pai. Muito obrigada por esse momento, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, os irmãos podem abrir na página 33, 34 para alguns, para Sol é a página 40. Amém? Todos abriram? Amém? Bom, então essa aula ela vai falar sobre a atualidade dos conselhos paulinos, né? E aqui a gente vai ver instruções que são indispensáveis para a nossa doutrina cristã, amém? Então, se alguém puder ler alto aí para a gente essa primeira parte, esse primeiro parágrafo, por favor. Isso. A qualidade dos conselhos presente lições busca ressaltar a qualidade que o conselho do apóstolo não faz o que se chama hoje. Além de ter o apóstolo versar sobre o cuidado com o obreiro,
aqueles que distorcem a liberdade em Cristo Jesus. Paulo conclama a igreja a se alegrar em Deus, a despeito de todos os transtornos, que ela possa ter sofrido no confronto com o falso obreiro. A vida de Paulo nos mostra que é possível alegrar-se em meio ao sofrimento. O sofrimento na vida do crente não significa a ausência da alegria em Deus. O apóstolo mostrou que a fé no Cristo ressurreto transcendente do nosso estado momentâneo de sofrimento. Portanto, prezado professor, alegre-se em Deus. Amém. Obrigada, Pim. Então, aqui no início, Paulo ele já nos vai dar algumas dicas, alguns conselhos que no decorrer da aula a gente vai entender um pouco melhor. Onde ele cita, por exemplo, para que a gente tenha cuidado com os falsos obreiros, que são aqueles o quê? Que distorcem a palavra de Deus. Mas ele nos fala que ainda que a gente veja esse tipo de coisa, ainda que a gente passe pelas lutas, ainda que a gente passe pela perseguição, nada disso pode significar a falta de alegria. Amém, no Senhor? E aí a gente vai para a sugestão da leitura diária, a gente não vai aprofundar aqui, mas eu acho super válido comentar, para que os irmãos leiam, né, para um entendimento melhor. E eu só queria passar aqui rapidamente sobre os versículos. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui em Tessalonicenses, né, que o povo estava enfrentando perseguição ali dos judeus, mas a alegria sempre era presente. A gente vai ver aqui nos Salmos, onde o salmista ele nos consola com base em todo sofrimento, em tudo aquilo que ele viveu, né, falando que aqueles que confiam no Senhor têm a sua misericórdia. Em Neemias, que a gente vai ler mais para frente, aqui o povo chorou, porque eles tinham desobedecido e quando eles ouviram a palavra de Deus, eles choraram. Então foi dito para que eles se alegrassem, que aquele dia era o dia que estava sendo comemorado, o dia do Senhor. Em Atos, Paulo, que foi muito perseguido, os judeus rejeitaram ali a palavra, mas mesmo assim os discípulos eles transbordavam ali da alegria e não deixavam com que essas perseguições os abalassem. Amém? E aí a gente vai então aqui para Filipenses 3:1-10, que eu vou pedir para alguém, por favor, ler Filipenses, está aqui na apostila para a gente. Por favor, se alguém puder ler. Pode. Filipenses 3:1-10. Esta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus nos filhos. Nos gloriamos e vigiando o silício, não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro que pode confiar na carne, ainda mais ele. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Deus de hebreus, segundo a lei do fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era também recupeiro, fez a sua Cristo. E na verdade tenho também poder de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como ser, para que possa reinar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça por meio da lei, mas a que vem pela fé, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua mão. Obrigada, pessoal. Amém. Então, aqui no começo, ele já começa dizendo para que a gente se regozije. Aí ele vai falar, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, da circuncisão. Por isso a gente vai entender um pouco mais lá na frente. E eu queria começar aqui pelo versículo 5, que é onde Paulo ele começa a falar sobre aquilo que ele viveu. Ele vai explicar para a gente que tudo aquilo que ele viveu foram coisas superficiais, ou seja, pouco profundas ali, se comparado com tudo aquilo que ele viveu com Cristo. Por quê? O próprio Paulo ele foi um fariseu. O
que é o fariseu? É o grupo de judeus que acredita na Torá até hoje. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Eles ficaram lá presos na lei. E Paulo, ele tinha, por ele ter sido fariseu, ele tinha aqui toda a doutrina de Israel. E ele achava que ele tinha vivido a verdade porque ele vivia na doutrina. Mas não. Quando ele encontrou a Cristo de verdade, ele teve uma transformação verdadeira. E aí ele percebeu, então, que ele estava vivendo errado. E é isso que acontece quando nós encontramos com Cristo verdadeiramente. Nós nos esvaziamos de nós mesmos. E aí nós verdadeiramente nós conseguimos encontrar Cristo. Eu gostaria que alguém lesse Atos 9, do 3 ao 9. Não está aqui na apostila, mas eu gostaria que alguém lesse. Atos 9, do 3 ao 9. Se alguém puder abrir. Atos 9, do 3 ao 9. Pode. Atos 9, 3 ao 9. Isso. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o seu povo se repreendeu do céu. Caindo em terra, ouvindo a voz de Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse, ó Senhor, eu sou Jesus, a quem te persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os galileus. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te vem fazer com ele. E os varões que iam com ele para ficaram espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, não via ninguém. E guardou, e deu-no pela mão, e conduziram a Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, e não conseguia, nem sem ver, não comia nem beber. Olha aí, então, aqui fala um pouco sobre a conversão de Paulo, né? Deus precisou aparecer dessa forma para que ele pudesse ter um verdadeiro encontro e conhecer Jesus verdadeiramente. Amém? E aí eu queria falar rapidamente aqui sobre algo que Paulo viveu, que é acerca do legalismo. O que é o legalismo? O legalismo, ele é uma fidelidade à lei, que no começo parece algo bom, nossa, uma fidelidade à lei. Mas é possível que o legalismo ele distorça a tal ponto a própria lei que acabe criando ali doutrinas, interpretações pessoais, doutrinas falsas, enfim, criando ali toda uma religiosidade em torno da lei. E aí a gente vai ver no decorrer da aula, Paulo ele chamando os judeus de legalistas, porque eles ensinavam justamente isso, que os cristãos tinham que se enquadrar nessas leis, nesses costumes judaicos, né? E quando os gentios se convertiam, eles tinham que seguir ali a lei da forma que eles falavam para fazer parte ali daquela comunidade. E aí a gente vai ter um exemplo aqui claro disso, que é a respeito da circuncisão. Que só para reforçar, é o ato de tirar o pecado dos homens, era assim uma aliança, uma das alianças que Deus fez, mas aqui a questão não era, o maior ponto não é sobre a lei, mas sim em se apegar mais à lei, em se apegar mais nos costumes, mais nas doutrinas do que na própria essência de Cristo. E aí é isso que Paulo ele vem nos falar. E qual é a lei de Deus? A lei de Deus é o quê? É a sua palavra. É essa palavra que tem que estar enraizada dentro de nós. É por isso que Jesus fala que vocês possam me seguir conforme a minha lei, ou seja, conforme a minha palavra. E não conforme as nossas vontades, conforme os nossos desejos, conforme as nossas doutrinas, ou conforme qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Amém? Por isso que aqui mais no final, Paulo ele vai enfatizar aqui. Tudo isso que ele viveu não passou de esterco. Ele usa esse termo, porque a doutrina ela não é o meio da gente alcançar o céu, como os muitos pensavam e pensam até hoje. E aí Paulo ele entende, então, que ele estava perseguindo as pessoas erradas, indo contra a própria palavra de Deus, e que todo esse jugo, né, religioso que os líderes da época colocavam em cima das pessoas, não era bom e era algo errado, não era necessário. Amém?
Então, por isso que a gente não pode ser pessoas negativas, pessoas rancorosas. Amém? Então, que a gente não venha ser pessoas amargas, né? Porque só o fato da gente estar em Cristo, não há nada melhor do que isso. Não é verdade? Quando nós estamos em Cristo, nós podemos desfrutar do amor dele, nós podemos desfrutar do cuidado dele, mesmo nós não sendo dignos de nada, porque nós sabemos que nós não somos dignos de nada. Mas Jesus, ele sofreu num grau de humilhação maior que teve por amor a nós, para nos dar a salvação. E mesmo a gente não tendo muitas coisas aqui na Terra, a gente pode ser feliz. Às vezes a gente vê as pessoas têm tantas coisas, têm dinheiro, tem tudo, mas não tá bom, por dentro tá vazio, tá faltando algo, e é somente Jesus que pode preencher. Nada mais pode preencher esse vazio dentro de nós. Amém? Então, aí aqui agora a gente vai para a introdução. Se alguém puder ler o tópico 7.1, por favor. Paulo continua aproveitaram o pessoal e protegeram Paulo. E de terça-feira, por 3 vezes o apóstolo de guardar. Nesta missão, veremos que Paulo também não deixou ele voltar ao Filipenses. Ele diante do lado e alegrar em Senhor. Pois a alegria do Senhor é a Amém. Aí eu vou só comentar um ponto que eu acabei não comentando no tópico anterior, que a gente falou a respeito da circuncisão, né? E aí tem um outro exemplo que não está na apostila, mas que eu acredito que é super válido comentar, porque vinha também ali dos costumes, né, dos fariseus, que é, por exemplo, o guardar o sábado. É um exemplo que a gente vê até hoje, e está tudo bem nisso. Inclusive, se a gente decidir pertencer a alguma comunidade que guarda algum dia uma doutrina ou outra, ok, a gente não pode ser rebelde. Mas a questão aqui é que não é esse tipo de coisa, não é os costumes que vai nos levar para o céu, que vai nos salvar. Amém? Eu queria ler aqui rapidamente Mateus 12, só para a gente entender um pouquinho. Mateus 12, do 16 ao 17. Bom, eu vou ler, tá bom? Mateus 12. Aqui, ó. Mateus 12, perdão, do 1 até o 7. Ó. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não este o que fez Davi quando ele e meus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubeis o que significa a misericórdia, não quero holocaustos. Não terei condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Amém? E mais um pouquinho à frente, Mateus 23. Vou ler só alguns versículos. Por exemplo, aqui o versículo 4. Mateus 23, 4. Olha só o que fala aqui. Atam fardos pesados, ou seja, difíceis de carregar, né, e põem sobre o ombro dos homens. Entretanto, eles mesmos nem o dedo conseguem movê-los. Olha lá o que diz no 28.
Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ou seja, eles colocavam um fardo em cima das pessoas por conta da doutrina que nem eles estavam dispostos a cumprir. E aí, só para finalizar aqui, então, essa parte, lá em João 5, se vocês puderem abrir comigo, João 5. João 5, 16 e 17. Imagina. Ó, então vamos lá, o que fala aqui. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo-se igual a ele. Então, olha aqui, até Jesus foi perseguido pelos fariseus, porque ele estava fazendo ali, na opinião deles, o que não poderia ser feito no sábado, e ainda queriam matar ele porque não acreditavam que ele era o filho de Deus. E aí Deus, quando fala a respeito do sábado, ele era, claro, objetivo, mas os fariseus queriam ali incluir detalhamentos e coisas a fim de querer manipular a lei de Deus. Amém? Então, aí agora o irmão já leu para a gente a introdução. E aí a gente vai continuar vendo Paulo, ele falando sobre os falsos ensinos, ele nos alertando a respeito dessas coisas, né? Guardai-vos. Ele não deixou também de exortar e, ao mesmo tempo, de estimular a gente a ser alegres. E aí, se alguém puder ler Neemias 8:10, que a gente leu aqui no finalzinho da introdução, Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide e comei as verduras e bebei as costumes, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçeis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Amém. Então, aqui só para lembrar a história, né? O povo estava cativo, e aí eles foram libertos, aí teve toda a fase ali da reconstrução dos muros, e quando eles sentaram para ouvir acerca da palavra, da lei, que Esdras estava lendo para eles, a gente até já comentou sobre isso em uma aula, eles viram o quanto desobedientes eles estavam sendo. E aí a palavra diz que eles choraram, porque aquilo gerou neles um arrependimento, uma transformação verdadeira a ponto de fazer com que eles se arrependessem, né? E aí, mesmo assim, Deus nunca os abandonou. E aí foi dito para que eles não chorassem, mas sim para que eles se alegrassem em Deus, porque aquele dia estava sendo comemorado o dia do Senhor. Amém? E aí, se a gente vê mais para frente, Neemias 8:10, a gente não vai ler aqui, mas a gente vai ver os líderes se comprometendo de verdade em todas as áreas da sua vida, né? E se a gente trazer para os dias de hoje, assim somos nós também. Né? A gente não pode fazer as coisas pela metade ou fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que fazer as coisas de todo o nosso coração. E aí aqui a gente vê a importância, né, de líderes que realmente fazem as coisas com seriedade, que realmente se comprometem em ensinar a palavra de Deus como ela tem que ser, e de uma forma clara também que as pessoas entendam. A gente foi chamado para ser luz, aonde quer que a gente esteja. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com capricho, amém? Essa semana que passou, eu estava preenchendo um formulário de um projeto que eu estou participando na minha empresa, e tinha uma pergunta que era a seguinte, falava assim: o que é sucesso para você? Aí o que eu respondi que o sucesso para mim é ser referência em todas as áreas que eu atuo. Ponto, simples assim. Pode ser que de repente sucesso para você seja alguma outra coisa, mas uma coisa é fato, a gente foi chamado para ser referência, a gente foi chamado para ser luz, a gente foi chamado para ser diferente, amém? E falando até que tem tudo a ver também, por isso que na intercessão a gente ora, né, sobre os 7 pilares da sociedade.
E hoje existe a falsa doutrina ainda, que crente não pode se envolver na política, crente ele não pode ser bem-sucedido, crente não pode, e aí, enquanto isso, a gente está se omitindo, a gente não está se posicionando, e o inimigo está vindo e está tomando posse de todo esse território. Né? Então, por isso que fica para a gente aqui, para a gente ser referência, amém? Em todos os lugares. Então, o irmão já leu para a gente sobre a introdução, então aqui no objetivo, a gente vai acabar vendo 3 pontos que vão se interligar, que é a respeito da alegria do Senhor, explicar a tríplice advertência de Paulo contra os inimigos da fé, que a gente vai ver na próxima aula, e compreender o significado da verdadeira circuncisão cristã, que a gente vai ver na próxima aula também. Amém? Então, aqui agora a gente vai entrar no tópico 7.2, onde a gente vai ver a respeito da alegria, e a gente vai encontrar a respeito dessa alegria no longo da carta de Paulo, Paulo se alegrando porque Cristo estava sendo proclamado, amém? E o que é essa alegria no Senhor? Alguém pode falar o que é alegria para vocês? Alegria no Senhor? Pode. A segurança que a gente tem no Senhor. E onde que vem? Amém? Não é pastor A pastora de Paula está pedindo. Então, pastor Márcio tem que uma pessoa saiu da verdade na cidade e Deus. Quem é que dá essa força? Jesus daquele tempo que dava aquele comentário horrível até que foi comprovado mesmo, que tinha um caso de desprezo que pegava as pessoas. Eu olho como que é Deus. Quando eu pedi para o meu marido, eu me leva na igreja, nos meus festas, e o meu lugar eu vou achar que você está louco. Porque te levar na igreja de manhã, te levar na igreja à noite, à tarde, agora ele vai ficar e vai, você está louco. Amém. Aí, nossa, menina, eu coloquei no meu peguei antes de sair de casa, eu olhei. Porque eu até fui na casa. Quando eu cheguei aqui, o portão estava fechado. E o pessoal tudo na garração, mas irmão, eu só escutava a voz do irmão. Olha o que Deus fez, incomodou. Ele disse que saia fora. E ele Amém. Amém. Quem nunca passou por isso, né? é o posto de Deus. Glória a Deus. É isso. Eu vejo como a força do Senhor, porque é bem difícil, né? Amém. É isso. Em Deus a gente encontra. Cada alegria do Senhor é a confiança. Deus tem a ver comigo. Não está no tempo de Deus, mas eu estou confiante com a alegria no dia que vai tomar. Amém. Então isso já é uma alegria. Glória a Deus. Está tudo errado. Eu estou confiante e alegre. E isso só Deus dá. Deus é fiel para salvar nós da nossa casa, né? Eu tenho tudo, mas não tenho alegria. Não é confiante. É uma coisa assim. Amém. Interessante, é isso, né? Porque como é que a gente consegue ser alegre passando por tanta luta, às vezes, tanta prova, né? Se a gente conversar aqui, eu estou passando por isso, mas a gente consegue ser alegre. E essa alegria só vem do Senhor, é porque ele está falando. Né? As pessoas ficam lá fora. Exatamente, a gente consegue ter um momento de paz, de alegria. Exatamente. Você na luta você se entregar mais, aquela alegria que você fala, de onde vem isso? Será que você está passando uma luta terrível, um problema de saúde, ou um problema de família, alguma coisa. E você sente que o seu coração está em paz. Entendeu? Eles têm a alegria do Senhor. Amém. Glória a Deus. Ah, comigo. A louvor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. É a força que nos impulsiona. Amém. Glória a Deus.
Tudo isso que vocês estão falando, a gente vocês vão ver que vai se confirmar aqui na palavra. E é isso, em Deus a gente encontra essa alegria especial. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele produz em nós essa alegria. Amém? Então é tudo isso mesmo que os irmãos falaram. Tem até algumas alegrias que acabam esgotando a nossa força, né? Mas a alegria no Senhor não. A alegria no Senhor, ela nos fortalece e ela nos renova cada dia. Amém? Então aí agora a gente vai para a alegria do Senhor, né? Se alguém puder ler esse primeiro tópico, esse regozijo espiritual, por favor. A expressão resta, meus irmãos meus, verso 1, aparece no texto grego como doikon, que é traduzido como finalmente. Ela sugere que Paulo estava concluindo sua carta, mas ainda havia algo importante a dizer aos irmãos da igreja de Corinto. O apóstolo ensina aos irmãos filipenses que a alegria do Senhor é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade. O contentamento que Jesus nos oferece é um reforço para a nossa fé em tempos de adversidade. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Então, aqui Paulo, como a irmã leu, possivelmente estava terminando a sua carta e ele tinha ainda algo para dizer. Que nada mais, nada menos era do que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria, quando está no Senhor, é o que a gente falou, nos faz superar a adversidade da vida. Independente do que cada um esteja passando, do que você esteja passando, Deus ele nos dá graça para passar. E o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda. Amém? Paulo, ele teve vários motivos aqui para desanimar, mas ele foi alegre no Senhor. E da mesma forma que o Espírito Santo ajudou ele está aqui nessa noite para nos ajudar também. Amém? E quando nós estamos em Cristo, essa alegria nos preenche. Hoje a gente vê, né, um mundo de tantas insatisfações, de tantas manifestações, de nada tá bom, sempre está faltando alguma coisa. E em Jesus a gente não falta nada, graças a Deus, que é aquilo que a gente estava falando. Esse vazio, somente o Senhor pode preencher. Amém? Então, que a gente venha entender isso, porque quando nós estamos nele, não há nada melhor do que poder desfrutar do seu amor, do seu cuidado. Amém? Então, aí a gente vai para o ponto 2, se alguém puder ler, a exortação ao regozijo. A alegria do Senhor é produzida pelo Espírito Santo no coração do crente. Esta alegria independe das circunstâncias, pois é implícita com que a não supere as dificuldades. Paulo mostra aos crentes que esse sentimento de felicidade conseguido pelo Senhor é uma capacitação divina que fortalece a fé. E se encontrar a alegria do Senhor é um precioso conselho. Para me trazer respeito e virtude para a sua. Amém. Obrigada, irmão. Então, aqui a gente vai ter o exemplo de Paulo na prisão. E ainda assim fala aqui que ele conseguiu encontrar a alegria no Senhor. Fala que quietude para a alma. Paulo ele estava em uma situação que ele era nada favorável, mas ele tinha o Espírito Santo que produziu essa alegria nele. Amém? Eu vou ler com vocês Lucas, se vocês puderem abrir, Lucas 24, 49. Olha só, o que bem conhecido esse versículo, o que Jesus falou para os discípulos, né? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade até que do alto seja revestido de poder.
Jesus falou isso para os discípulos. Então, se até eles não suportariam estar sem o Espírito Santo, imagine nós, nesse mundo do jeito que ele está hoje, de tanta, né, imersão no pecado, a gente viver sem o Espírito Santo. Por isso que, como a Aninha falou aqui na frente, a gente tem que orar para o Espírito Santo, para que ele não passe despercebido de nós, para que os seus olhos, né, estejam nos enxergando. Porque imagina se o Espírito Santo for retirado das nossas vidas. Então, o Espírito Santo é como um dos principais benefícios que a gente tem aqui nessa terra, né? Então, que a gente possa falar todos os dias, Espírito Santo, não se passe despercebido de mim. Fale comigo todos os dias. Então, que a gente possa estar atentos, né, com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, sensíveis, né? E muitas das vezes, por exemplo, quando alguém morre, e essa pessoa morreu com Cristo, embora a gente saiba que lidar com a perda é muito difícil, que existem dores que são irreparáveis, mas Paulo ele fala que o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, até nesse tipo de coisa, a gente encontra conforto em Deus, amém? Então, é nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que se alegrar. Eu vou ler João 14, do 16 ao 21. João, ou se alguém puder ler, por favor, João 14, do 16 ao 21. Eu rogarei ao Pai, e ele nos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que sou meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? O Espírito Santo, aqui, nada mais, nada menos do que a terceira pessoa da Trindade, não é menos importante, amém? E é através dele que a vontade de Deus é revelada em nós. Então, que a gente possa buscar o Espírito Santo todos os dias, porque só com o Espírito Santo, amados, só com o Espírito Santo que a gente vai conseguir vencer as lutas e as adversidades da vida, amém? E se alguém puder ler, então, o 3, a alegria em meio às preocupações e aflições. Paulo percebeu que, os limites sobre ele, os irmãos perigos que poderiam ser tomados pelo desânimo. Por isso, ele exortou a se alegrar em Deus, pois a alegria ainda da parte de Deus fortalece. Jeremias 8:10. E o forte que causa de sua confiança no Cristo ressurreto, o apóstolo sabe que somente aquele que conhece a confiança do Senhor e em sua palavra é capaz de regozijar-se diante das dificuldades. Tal como eles sempre fizeram, Atos 16, 4 e 5. Deus é o nosso conforto. Nele podemos confiar e regozijar sempre. Simão, resposta se repetir. Amém. Então, se alguém puder já abrir para a gente Atos 16, 24 e 25 e 1 Tessalonicenses 5, 16. Atos 16, do 24 ao 25. Por favor. Ao qual tenho recebido tal ordem, cujo sumo cárcere grande e segurou aos pés muito longe. E perto da meia-noite, Paulo se ignorava e cantava hinos a Deus e aos outros seres os exultava. Amém. Amém. Tá ótimo. Então, aqui, ó, Paulo e Silas, eles estavam na prisão e eles estavam fazendo o quê? Chorando? Murmurando? Não, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E não bastava estar preso, tinha que estar preso pelos pés. Pastor Paulo, pastor Carlos, já até falou, já mostrou pra gente, né, sobre isso. E não bastava estar preso, irmãos, pelos pés. Então, imagina a situação que eles estavam ali
totalmente desfavorável e os outros presos ali ouvindo. Então, olha o testemunho vivo que eles estavam dando. Contar essa confiança que nada abalava eles, nem mesmo estando presos ali, eles não deixaram de se alegrar. É isso. E essa alegria que eles tinham em Deus, eles estavam transbordando ali. Amém? E muitas vezes a gente tem tudo na nossa mão. E por muito menos aquilo que eles estavam passando, né? E a gente está fazendo o quê? A gente está reclamando. E a gente está murmurando. Porque nada tá bom. Então é algo para a gente refletir. Se a gente for comparar, olha como que eles estavam. E muitas das vezes a gente não passa nem um pedacinho do que tudo que esse pessoal passou e a gente está reclamando. Esse aqui é verdade, né? Então a gente não pode deixar com que as circunstâncias venham nos abalar. Amém? Se alguém, quem abriu Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,16, por favor, se puder ler. Pode ler até o 19. Sejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigada. E aqui, ó, mais uma vez, a exortação para a gente orar e para a gente se alegrar continuamente. Amém? E dar graças aí em todas as circunstâncias. Por favor. Hoje eu estava lendo 1 Pedro, né? É bem isso que Paulo está falando, é que a gente não consegue entender, né? Da maneira que eles entendiam essas coisas, da aprovação, da luta. Aqui em 1 Pedro, né, no 17, ele fala assim, ó, 19, ele fala assim: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, por conta da nossa fé em Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido algum mal? Mas se vocês suportam sofrimentos por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então, olha o jeito que eles pensavam na questão das tribulações. Estamos presos, estamos sendo açoitados, mas louvado seja Deus. É injusto, é indigno, mas a minha consciência é de que Deus está vendo. E daí vem essa alegria, essa confiança, né, que o Júlio falou ali. Hoje caiu do talento para primeira feira. E a visão desses homens, assim, meu Deus, a gente precisa evoluir bastante. Né? Quer dizer, não vou falar de mim. Não tem luta, não vai ter vitória se a gente não tiver luta. Né? Nesses momentos de tribulação, de aflição, que o nosso caráter ele é confrontado. Que a gente fica ainda mais dependente de Deus e que a gente vai, através dessas lutas, a gente não entende os propósitos de Deus, né? Porque a nossa visão ela é limitada. Mas Deus, ele tem uma visão ilimitada, ele está enxergando lá na frente. Tudo isso que a gente está passando tem um propósito. Toda a luta, toda a aflição que a gente está passando tem um propósito. E por isso que daí até queria complementar também lendo Romanos 8, 28. Olha lá, vai falar em Romanos 8, 28. Ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque é justamente nesses momentos que a gente vai crescer, que a gente vai amadurecer, e que lá na frente a gente vai ver que se a gente não tivesse passado por tudo isso, a gente talvez não teria se tornado pessoas que a gente se tornou. Né? Não teríamos tido ali nosso caráter confrontado, e a gente vai entender que tudo isso foi necessário, e futuramente talvez a gente vai poder até ajudar pessoas, principalmente naquilo que a gente mais sofreu. Amém? E aí, para finalizar, eu queria, se alguém puder ler Salmos 35, a parte B. Salmo 35. Isso. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria.
Amém. Glória a Deus, né? Aqui, o salmista, ele estava clamando, né, por livramento, e aí ele resolveu se voltar a Deus. Amém? E é isso que a gente está falando. Só Deus, ele sabe quantas noites cada um aqui passou chorando, quantas foram as nossas preocupações, as nossas aflições, mas que, sobretudo, em Deus, a gente pode ter essa força, essa alegria que vem de Deus. Amém? Então, que a gente possa buscar mesmo todo dia o Espírito Santo de Deus e pedir para que ele venha produzir essa alegria em nós, que ele venha nos dar essa força, para que a gente venha suportar todas as lutas, todas as batalhas. Amém? Aqui a gente ora, a gente intercede um pelo outro, mas só Deus, ele conhece o mais íntimo de cada um e a necessidade de cada um e aquilo que cada um está passando. Então, que a gente possa se apegar nisso, amém? E seguir esses exemplos, né, que a gente viu aqui, esses conselhos de Paulo, para que a gente venha se alegrar. E aqui ele conclui, né, no final aqui do 7.2. A alegria do Senhor, a que Paulo se refere, se manifesta em meio das preocupações e aflições da vida. E é isso que a gente está falando. Então, é necessário que a gente passe por todas essas coisas para que o nosso caráter ele seja provado, muitas das vezes para a gente ver um divisor de águas nas nossas vidas e crescer e amadurecer espiritualmente. Amém? Porque a gente venha buscar essa força, essa alegria que somente Deus ele pode nos proporcionar. Amém? Nós, Jesus, somos confrontados toda hora, né? Todo momento. E aí ele fala, não teremos aflições mesmo. É como ele teve, ele venceu. E nós, os espíritos, é muito difícil a gente passar a aflição. Mas a gente está sempre alegre por quê? Porque Jesus, o Espírito Santo é a nossa conta, ele é a nossa alegria. Porque se você perguntar por aflição, se ele está passando a aflição, é muito difícil. Se tiver momentâneo, aquele momentâneo de repente vem aquele confronto e o inimigo ele está sempre confrontando. Sim. Você falou até, lembrei, pode falar. Eu ia falar isso agora. A gente não enxerga lá no livro da verdade. O que acontece? É normal o ser humano, ele vê a terra, ele também passou por isso de nada. É claro que não mudou, porque ele Senhor do Senhor, mas assim, ele sabe que a gente vai no lugar. Ele continuou, né? Ele é nada absurdo. É que ele tem a hora dele de abençoar, de preparar. O ser humano acaba mudando, é normal, gente. Ele tem misericórdia na hora da Graças a Deus que eu tenho misericórdia. Eu ia falar que por mais que às vezes as lutas, as aflições possam demorar, não há luta e aflição que vai durar para sempre. E assim, eu vejo também. Imagina, pode falar, por favor. Tomar muito cuidado com as notas primeiras. Uma missionária falava assim, ela estava no culto e ela gritava, ela chorava, ela falava assim, não entristeça o meu Espírito Santo, porque ele é a única coisa que eu tenho. Ela gritava e ela chorava, desesperadamente falava isso, não entristeça ele, porque ele é a única coisa que eu tenho. Então, acho que a gente muda, vai ter que tomar muito cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Porque também... Bom dia, Espírito Santo. Porque também a nossa palavra tem poder, né? Tudo aquilo que a gente fala, a gente tem que... Então, vamos profetizar palavras boas. A Sol estava até falando, até eu lembrei de uma situação que eu passei a semana passada. Sabe, a correria do dia a dia, muitas responsabilidades, muitas coisas, a gente fica esgotado mesmo, e principalmente até mais, às vezes, emocional, psicológico, tratar coisas, às vezes até do que o físico, né? E eu tava assim, já de uns dias que eu tava num cansaço físico ali que eu tava só por Deus, né? No dia mesmo que a gente fez o nosso congresso aqui de líderes do Uniora, tava aqui só pela misericórdia mesmo, assim, sabe? E era um sono incansável, era um sono assim, era algo fora do normal. Era algo fora do normal mesmo, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim, e assim... Aí eu até comecei a chorar, assim, parei, aí chamei meu esposo, falei, ó, ora por mim, você é autoridade aqui, a gente sempre ora junto, né? Ele sempre ora por mim, sempre me unge.
E aí eu falei, eu não estou conseguindo, eu paro para estudar, ou paro para me concentrar, para fazer alguma outra coisa, e o cansaço, o sono tá tanto assim, tá tão fora do normal que eu não tô conseguindo, não sei o que está acontecendo, né? Assim, fora do normal mesmo, irmão. E aí acho que todo mundo já passou por um momento de exaustão, né? E aí eu deitei, e aí ele orou, ele me ungiu, e a gente creu. E, amado, parece assim que não, mas no outro dia, eu tava assim, nossa, minhas forças realmente foram renovadas. E às vezes a gente deixa, né, vai a correria do dia a dia, tantas coisas, tantas preocupações, tantas compromissos, tantas responsabilidades, a gente vai, e às vezes o que a gente só precisa é parar, se voltar para Deus e renovar as nossas forças, não é? E ali eu senti que assim, minhas forças foram renovadas e aquele cansaço assim, inexplicável foi embora, eu tomei posse e depois eu estava renovada e até consegui produzir mais e fazer as coisas acontecerem, graças a Deus, mas é isso, a gente precisa também parar no meio dessa turbulência que a gente vive, se a gente corre, 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 e a gente não para nem um pouco, às vezes a gente só precisa parar, respirar, orar a Deus e ter um momento ali e renovar, de renovação mesmo das nossas forças, amém? Então, que nessa noite vocês possam sair daqui com a força de vocês renovada. O Espírito Santo renova as forças de cada um. Amém? Glória a Deus. Então, era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Aí, mais alguém quer contribuir, falar mais alguma outra coisa? Eu nunca imaginei estar no momento que nós hoje. Eu fico muito feliz, porque eu sou muito preguiçosa. Então, lá atrás, há 16 anos atrás, eu vim da universidade, fiz participar de um especialmente da igreja. Por algum motivo, então eu fui fazer mudar, mas o meu coração até que ele estava aqui. E há uns 2 meses atrás, antes de eu entrar aqui no fazer mais tudo foi uma coincidência, eu falo pela coincidência, é Deus. Eu peguei e o cara estava me levando de volta, estava me sequestrando. E eu batia muito nas costas dele, ele parar, sempre descer. Eu pedindo a Deus, fazendo esse palmão, e lá, de repente, um moço do nada, um carro branco, parou em frente. E eu consegui ver e eu consegui correr por dentro do mar, até chegar naquele posto de ônibus. Eu não sei dizer como eu cheguei. Eu não sabia que eu era, porque eu corri muito, e eu estava com sacola de roupa. Mas na minha sacola eu cheguei lá, alguém me socorreu. Isso foi uma sexta-feira. E eu fiquei muito aflita, não podia ver o homem entrar na porta da loja, entrar na loja, e eu começava a tremer. Não foi pouco isso. Na sexta-feira, na quinta-feira, na outra semana, eu fazia toda de roupa para o mundo levar para o cliente. Era uma quantidade para universitária, era um valor alto que para mim, graças a Deus, não fez falta. Então, eu fiquei triste, eu fiquei feliz. Porque aí Deus me trouxe para esse livro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu fazendo, falei com a pastora Virgínia, ela chegou na minha loja do nada, mas tem uma aberta. Eu levantei, eu aconteci. E eu busquei ali o carro, na frente da pastora Virgínia, quebrou ali, saindo da loja, o carro quebrou também. Nada. Fiquei parado no meio da rua, no meio da avenida, bem próximo para você. E ela chegou ali do nada. Aí ela falou, vamos fazer uma campanha de 7. Num desses dias, ela precisou fazer a
pessoa orar por você. E hoje eu estou aqui, porque quero agradecer por seu porque foi para ela que passou a Regina. E hoje eu sou muito leve, sou muito feliz por ter ela como a minha pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso falar para você. Se eu pudesse, eu dançaria. Olha que a gente vai. Mas Não sei, não. Isso me alegra muito, entendeu? Desde que a minha vida mudou. é umas loucuras que a gente passa, que a gente ainda fica feliz, né? Eu também já passei por uma doideira dessa que minha irmã falou. E graças a Deus é fiel. E ela não é que chama, pastor, aquela luz de ela não. Menina, mas de repente, perdeu o homem para ela. Eu não consegui entender o que é esse Deus. Glória a Deus. Deus não nos desampara, né? Deus é fiel. Agora está no posto, tem gente no posto, tem gente daquelas lojas de material de construção. Parou sempre. Mas veja o propósito de Deus. Parou a pastora Regina, parou sempre para chegar até a família. Deus movimentou todo mundo. Eu esqueci do meu filho, eu lembrei de minha mãe. Ela era a minha mãe, com 77 anos, sabe do mundo. Deus me ajude. Eu esqueci da minha filha, não, mas eu não tenho minha filha de você também. Essa mulher, se você não conseguir esquecer, Glória a Deus. Amém. São sim, situações que Faz sentido a irmã ter esquecido do filho, que o filho é mais independente, né? E a mãe é mais independente da irmã. Lembrou daqueles que dependem de você. Como o filho já tem mais independência, eu não lembrei assim do que de Deus do Carlos Eduardo, só pensava no Eduardo e mais de mamãe. Mas eu sei que ela, marca sexta-feira, 87 anos, mamãe não me e Deus me livrou. E me mostrou uma nova realidade. glória a Deus. glória a Deus. Mas eu vou aprender a acordar para mandar uma música. Olha, ó, o pessoal do louvor aí. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Vou pôr todo mundo para dançar. Vamos cantar e dançar. Amém. Vamos só orar para finalizar, daí a Bruninha já pode vir, amém? Pode colocar a mão no seu coração. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Senhor, de ficarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, aprendendo a sua palavra, Senhor. Que essa alegria, ó Deus, possa transbordar os nossos corações, ó Pai. Senhor, tira, Pai, que tudo aquilo que não provém de ti venha cair por terra nesse momento, ó Pai. Senhor, renova, Senhor, as nossas forças espirituais nessa noite. Renova, Senhor, o nosso corpo físico. Renova, Senhor, a nossa saúde, ó Pai, nessa noite, Senhor. Renova, ó Pai, a nossa mente, Senhor, ó Pai. Cuida, Senhor, ó Pai, de nós, ó Pai, da nossa casa, Senhor. Nós deixamos aqui nos pés do altar, Senhor, todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, ó Pai.
que nossa ansiedade, Senhor, seja somente para adorar e glorificar o seu nome, ó Pai. Nos renova, Senhor, ó Pai. Não se apague, Senhor, Pai amado, a tua presença nas nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo não venha passar despercebido de nós, ó Pai. Mas que o teu Espírito Santo venha nos renovar, Senhor, ó Pai. Que o teu Espírito Santo venha produzir em nós essa alegria, Senhor. Essa alegria que nós já encontramos em Ti, Senhor Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, ó Pai. Seja feita, Senhor, a tua vontade, Senhor, Pai, nessa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradeço os irmãos aí por terem contribuído e agregado na aula. Amém? Amém.